Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e este é o segundo vídeo sobre os símbolos fonéticos, sobre o alfabeto fonético internacional aqui no canal. No primeiro eu expliquei o que é o alfabeto fonético internacional, que a gente chama de IPA, porque vem de International Phonetic Alphabet, para que ele serve. Então eu mostrei cada pedacinho ali do IPA e ensinei você a ler esse gráfico, não só para o inglês e para o português, mas para todas as línguas do mundo. Então, nesse vídeo aqui agora, eu vou focar no inglês e também vou falar um pouquinho do português e como que você consegue realmente entender as transcrições fonéticas nessas duas línguas e principalmente no inglês, claro. Então, nesse vídeo a gente vai começar falando sobre vogais. No outro eu falei mais de consoantes no começo. Vamos começar com as vogais agora. Então, no IPA, o gráfico que você vê das vogais de todas as línguas do mundo que já foram descritas é esse aí. Mas agora vamos eliminar todos esses símbolos que não nos interessam agora e ver quais são as vogais que existem no português brasileiro. E eu preciso salientar o seguinte, a gente está falando aqui em primeiro lugar de som e não de letra, então esqueçam a letra agora e pensem em som. E em segundo lugar, a gente vai estar falando agora de fonemas. Então, o que são fonemas? São sons que contrastam significado. Então, por exemplo, o O e o A são fonemas no português porque eles contrastam significado. Ó, pensem numa palavra alho e olho, né? O resto da palavra é igualzinha. A única coisa que contrasta o significado ali são as vogais. Então, A e O são fonemas, né, em português. Então, a discussão entre fonética e fonologia é longa, também eu precisaria de mais tempo, de mais aulas aqui com vocês, mas eu só quero que você tenha em mente que eu tô falando de fonemas. Então, em português, a gente tem 7 fonemas vocálicos. A gente tem o I de ilha, o E de elefante, o E de Eva, o A de asa, o U de uva, o O de olho e o O de óleo. Então são 7 fonemas e lembrando que esse gráfico ele é disposto dessa forma porque ele representa, na verdade, a posição da nossa língua quando a gente produz cada som. Isso eu falei um pouquinho no primeiro vídeo. Então o U, ele tá lá em cima do gráfico porque isso significa que a nossa língua levanta quando eu produzo um U, né? Então eu falo U, lava a mão, coloca o dedo dentro da boca e produz um U, para você ver que o que vai acontecer é que a parte posterior da sua língua vai levantar. U. Agora, quando você faz um o I, a língua também levanta, mas o que levanta é a parte frontal dela. Então, I, U, I. Agora, quando eu faço um A, como de casa, o que acontece é que a língua desce. A, casa, A. Então, é isso que acontece. Por isso que as vogais estão estrategicamente nesse lugar. Então, esses são os fonemas que a gente tem no português. O que acontece? No inglês, a gente tem mais fonemas vocálicos. 6 vogais a gente já tem no português, que são essas vogais que estão circuladas, mas a gente tem aí um débito de 5 vogais, né, que não existem no português e que a gente tem que aprender a produzir. Então, por isso que vogais são tão difíceis de a gente produzir no inglês, porque elas não existem no português. A gente tem que aprender a posicionar nossa língua nesses lugares que a gente não colocaria para falar português. Então, a gente tem o mesmo som de I de ilha, que a gente tem no português, a diferença é que ele é um pouquinho mais longo, então, lembrando, para dizer que uma vogal é longa, eu posso colocar 2 pontinhos, né? Então, na minha transcrição, se você vir 2 pontinhos depois de uma vogal, isso significa que ela é longa, isso eu falei no primeiro vídeo. Então, esse I a gente usaria em palavras como leave, ou beach, praia. Esse segundo I que a gente tem um pouquinho abaixo desse I longo é um I mais curto e que ele tá entre um I longo e um E. Pode ver que logo abaixo vem o E. Então, é por isso que às vezes ele até soa como um E pra gente, mas ele não é um E igual o E de elefante, tá? Então é esse I que a gente não tem no português que a gente tem que aprender a distinguir de um I longo. Então, leave, live, sheep, ship. Essa é a diferença entre esses dois Is. O primeiro mais longo, língua mais alta, o segundo mais curto, língua mais baixa. Logo abaixo desse Izinho a gente tem o E de elefante, que é o mesmo que a gente tem no português, mas a gente usaria aqui em ditongos, como por exemplo, numa palavra como able seria um ditonguinho. Logo abaixo a gente tem o E, abaixo de novo, porque ó, tua língua tá baixando, tava o I super alto e ela tá baixando, agora tá aqui no E. A tua língua tá mais baixa e é o mesmo E de Eva, ele é um pouquinho diferente, mas muito parecido. E a gente tem em palavras como bed, head, bet,
wet é esse é. Mais abaixo a gente tem essa outra vogal que a gente não tem no português. A língua tá, ó, bem lá embaixo, a tua boca tá bem mais aberta, o teu maxilar, ó, tá bem mais aberto, que é um A. Então é o mesmo de cat, né? Então a gente não fala cat, é cat. A tua boca tá bem mais aberta, né? Então, I had a dog. Então olha a diferença. Head, cabeça, o símbolo de cima, e had, eu tive ou eu tinha, né? Já esse outro som aqui de cat. Vamos lá pra cima de novo para as vogais posteriores, que são aquelas em que a parte de trás da língua que se move, né? Que vai pra cima ou pra baixo. Então a gente tem o U, que é bem parecido com o nosso U do português de uva, só que ele é um pouquinho mais longo também. De novo eu posso colocar os dois pontinhos para especificar que ele é uma vogal longa numa palavra como boot, né? Bota, clue, pista, né? Então é esse I longo. Logo abaixo aí a gente vai ter um U que não existe no português de novo. Pelo menos não é um fonema, tá? Que é esse U ferradurinha, né? Que é um U mais curto, que é entre um U e um O. De novo, uma categoria intermediária, que nem aquele Izinho de live, que a gente não tem no português. Então isso seria em palavras como look, look at me, look, look. Então não é look, nem look, é look at me. É um U curto, né? Então pode ver que a tua língua tá um pouquinho mais baixa entre um U e o O. Cook, cozinhar, cook. É também esse Uzinho, não é cook, nem cook, é cook. I like cooking very much, né? Cook. É esse Uzinho. Logo abaixo a gente tem o O, que também é um ditongo no inglês, então uma palavra como close, I close my eyes. I close, O, que a gente não tem problema nenhum de produzir porque é fácil. O O, que é o mesmo O de óleo, que a gente vai ter em palavras como ló, lei, ló, só, I só. Olha só, o só do português de olha só, é praticamente igual ao só de I saw a man yesterday, de eu vi um homem, o só do inglês. Então é a mesma vogal, a gente usa o mesmo símbolo. Aí a gente tem no inglês americano esse A, ele soa como um O pra gente, mas a boca tá mais aberta e a língua tá mais baixa, que é o de hot, né? It's so hot here. Não é hot, é hot, né? A tua boca tá mais aberta. No inglês britânico vai ser esse outro símbolo aqui, e a pronúncia vai ser um pouquinho diferente, mas eu tô focando aqui no inglês americano, que é o que eu consigo produzir. E a gente tem também a vogal central, que é esse V de cabeça para baixo, que é aquela fácil pra gente também, que é a de love. Love. E aí você pode estar pensando aqui, tá, Karina, mas tá faltando a vogal mais famosa do inglês, a vogal que todo mundo fala, que é o schwa. O inglês, ele tem uma vogal tão famosa que ela tem até um nome próprio, que é o schwa, né? Ela é famosa, né, entre aspas, porque ela é a vogal mais comum na língua, porque ela tá presente em quase todas as sílabas átonas da língua. Então é a vogal de, usando o mesmo exemplo, above, above. Ela é chamada de vogal neutra porque ela é central, a língua não tá nem pra cima nem pra baixo, ela tá parada aqui no meio. A gente usa muito também palavras de função gramatical que não carregam significado por si própria, como por exemplo, preposições, conjunções. Na fala contínua, geralmente vai ter um schwazinho ali, como por exemplo, this is for you, for you. Não é for you na fala natural, ele fica for you, né? Só que o schwa não tá aqui, por quê? Porque ele não é um fonema, ele não contrasta significado, tanto que for e for é a mesma palavra, o schwa não tá mudando aí o significado, então ele não tem status de fonema, não tá aqui, mas não significa que você não verá muitas transcrições que incluam o schwa. E agora, então, vamos falar de consoantes, né? Então, lembra do quadro do IPA? Esse quadro aqui é com todas as consoantes das línguas do mundo, né? Uma revisão rápida do vídeo anterior. Sempre que a gente tem duas consoantes no mesmo quadradinho, isso significa que ela tem o mesmo ponto de articulação e o mesmo modo de articulação, ou seja, ela é produzida da mesma forma, só que a única diferença é que a da esquerda é desvozeada e a da direita é vozeada. Então vamos ver um exemplo aqui da bilabial plosiva, que também é chamada de stop em alguns quadros, mas essa significa a mesma coisa, há uma obstrução na passagem do ar, uma explosão, né, na passagem do ar. Então a gente tem o p e o b no mesmo quadradinho. Por quê? Porque essas duas consoantes são produzidas exatamente da mesma forma. B. Acontece a mesma coisa. A única diferença é o vozeamento. O p não é vozeado, não vibram minhas pregas vocais ou cordas vocais.
e o B, sim, B, B, B. Então essa é a única diferença. Revisão do vídeo anterior, mas não deixe de assistir aquele vídeo também. Então vamos ver todas as consoantes do inglês aqui, vamos seguindo os modos de articulação, que eu acho que fica mais legal. Então, bilabial, a gente tem o P de paper e o B de ball, né? A gente tem a bilabial ainda nasal, como em mother, mother, me, né, o ma. E a gente tem o glide, o wa, que apesar de a gente não estar fazendo assim, há uma certa movimentação dos dois lábios, então por isso que às vezes ele é considerado bilabial, às vezes alguma variação. Então, what. Agora vamos para lábio dental, que envolve lábio e dente, né? Então a gente tem o fa e o va, né? No mesmo quadradinho, porque o fa é unvoiced e o va é voiced, facinho. A gente tem interdental, né, que aí são os benditos sons do TH, né, que são dois. Então, eu tô com a minha língua entre os dentes, ó. O da esquerda é surdo e o da direita é sonoro. E a dica que eu dou para produzir esses sons é sempre a mesma. Com relação ao surdo, faça um S e coloca a língua mais pra frente. Pronto. Com relação ao the, faça um Z, e coloca a língua mais pra frente. E é isso. E esses são os sons de think, de death, e o sonoro de this e breathe, né? Então são sons comuns na língua. Alveolar é quando a língua tá aqui atrás dos dentes, ó. Nos alvéolos a gente tem sons fáceis, que são o T de table e o D de dice, dado. O S e o Z também são sons fáceis, a gente tem no português como snake e zumba. Nasal, N, native. E a líquido a gente tem o L como later. Também sons tranquilos pra gente, não tem problema nenhum. Agora o retroflexo, a gente tem o nosso R retroflexo, que é o R do interior, como paper, rose, rat. Então é esse símbolo aqui que você provavelmente verá. Palato alveolar aqui envolve o céu da boca e os alvéolos ao mesmo tempo, mas simplificando, a gente tem o som de shape of you, que é o mesmo som de chuva, igualzinho, tá? A mesma transcrição a gente usaria no português. Shape. E o do lado, o parzinho, é igual, como vocês já sabem, só que ele é vozeado. Então, como em genre, que é a palavra gênero literário, por exemplo. Genre. Não sei porque que eu pensei nessa palavra. A gente tem logo ali abaixo o cha, como por exemplo, catch. Catch. Então, esse é o símbolo para catch. E o do lado é o parzinho, é igual, mas ele é sonoro. Então, é o ja, como em juice. E aí aqui palatal a gente tem mais um glide, né, que a gente usa em ditonguinhos, só que aí não é mais o de U, é o de I, como por exemplo, year, ano, né, então se você vira um J, isso corresponde ao ditongo de I, year. O velar é que acontece aqui na parte mole do seu véu palatino, que é o seu céu da boca. Então, a gente tem o K e o G, que são sons fáceis pra gente. O da esquerda, o K, é desvozeado, porque não tem vibração das pregas vocais, como em car. E o G é vozeado, como em gap, que é igualzinho do português, não tem problema nenhum pra gente. Esse nasal velar é muito comum em inglês em palavras como going, né? Que ali tá acontecendo uma obstrução aqui atrás, né? Alguma coisa aqui atrás que tá acontecendo e é nasal. Você não fala going, geralmente, né? Você vai falar going, né? Então, é como se você fosse explodir o G, mas não explode. Deixa ele aqui na garganta. É esse som aqui. E aí, finalmente, o glotal, que acontece bem aqui atrás, né? Que é com, por exemplo, o hat, né? De chapéu. Hat. É algo que acontece aqui atrás que também não é difícil pra gente produzir. E um símbolo que não tá aqui porque ele também não é um fonema, mas ele acontece na língua, é esse símbolo aqui, que parece um ponto de interrogação, que é o símbolo da glottal stop, que é da oclusiva glotal, que ocorre em palavras como written,
written, né? É algo que acontece aqui atrás, ó, written. Tem gente que vai falar written, outras pessoas vão falar written, então por isso que ele não é um fonema, ele não muda o significado da palavra, mas talvez você veja em transcrições fonéticas esse som. Eu tenho um vídeo só sobre isso, só sobre glottal stop, tá aqui no card, depois assiste de homework. Bom, então o que eu fiz até agora? Eu apresentei todos os sons consonantais e vocálicos do inglês, todos os símbolos que você precisa ter. Então a sua maletinha de símbolos, de ferramentas, já tá na mão, você já entendeu, já foi apresentado pelo menos 2 símbolos, tudo bem, nice to meet you. Isso você já sabe. Agora, como colocar isso em prática, como ver isso em palavras? É o que a gente vai fazer agora, um teste mais prático. Eu vou colocar aqui uma transcrição fonética de uma palavra e aí eu quero que você pause o vídeo, não veja a minha resposta, pause o vídeo e tente entender que palavra é essa, ok? Combinados? Vamos para a primeira. Acertou quem disse que é teacher. Teacher. Isso mesmo. Então, vamos observar aqui o que são os detalhes dessa transcrição. A gente tem o T, que é o T normal, então é fácil de transcrever. Um I seguido de 2 pontinhos. O que isso significa? Que esse é um I longo, né? T, né? E aí a gente tem um ponto separando do resto da palavra. O que é esse ponto? Ele separa sílabas. Isso eu falei no primeiro vídeo, tá? A gente separa sílabas com um ponto. E a gente tem também o som de tcha, que eu já expliquei pra vocês. Tcha, tcha, tcha. No final a gente tem um schwa, que é aquela vogal neutra, e um R, que aqui não tá transcrito como o retroflexo, mas a gente pode entender que é o R retroflexo porque é assim que é o R no inglês. Então é teacher, teacher. E tem mais um detalhe aqui, que é esse apóstrofozinho antes da sílaba T, que significa o quê? Quem assistiu ao primeiro vídeo já sabe, significa que essa é uma sílaba acentuada. Então não é teacher, é teacher. Então é assim que se lê essa palavra. Vamos para a próxima. E aqui acertou quem disse apple. Apple. Vamos ver aqui a transcrição em detalhes. Então a gente tem a primeira vogal que é A, não é o E de Eva, é o A, aquela mais longa e mais baixa, A. A gente tem o P, que é normal pra gente, app. E aí a gente tem um schwa, app, P, e um L no final, que é o O. Ele não vira um U no inglês, isso é um detalhe importante. A gente falaria, por exemplo, animal, em inglês é animal. Ele continua sendo um L, né? Então, apple, apple. E a gente tem ali o apóstrofo dizendo que a sílaba acentuada é né? Não é apple, é apple. Terceira palavra. Acertou quem respondeu south, south. Isso, porque a gente tem um S, A, um Uzinho, que é o ferradurinha, que é o U mais curto, sal, e o símbolo do TH, unvoiced. Então, south, south. Tá ficando mais fácil, né? Eu sei, você tá ficando craque. Vamos pra próxima. Acertou quem respondeu case, case. A gente tem o K, o A e o S. Então, case, case. Muita gente diria case, né? Mas se eu tô falando do substantivo, é case mesmo, com S no final. Próxima. Acertou quem respondeu paper, paper. Isso mesmo. Então, paper. Então, a gente tem ali o ditongo, pay, e o per com o chuazinho no final, o ponto final para separar ali as duas sílabas, o apóstrofo para dizer que a sílaba acentuada é a primeira, pay, e é isso. Para deixar essa transcrição mais precisa, você pode colocar também um Hzinho pequeno depois do primeiro P, para dizer que ele é aspirated, que ele é aspirado. Então, paper, paper, né? Tô exagerando aqui. Tem um vídeo só sobre aspiração, vou deixar aqui no card. Próxima. E aqui a resposta é walk, walk. Então a gente tem o som de w, o O de avó, só que ele é um pouquinho mais longo, né? Então ele tem os 2 pontinhos e o K. E muita gente pensa que é walk, né? Esse som, essa palavra, quer dizer. Mas aí você vê a transcrição, você pode ter a certeza. Caramba, não tem L nessa transcrição. Gente, cadê o L? Não tem. É só uma questão de escrita, né? E não de pronúncia. Então aí você percebe que é walk.
a comprovação. Tem gente que às vezes não acredita quando eu digo que não tem o L, então é walk. E a mesma coisa é talk, né? Também não tem o L nessa palavra. E a última agora para ver o quão craque você tá em transcrição fonética. Bora? A palavra aqui é smoothie. Smoothie. Olha só, a gente começa com um S, né? Depois o mu, que é um U longo, tem os dois pontinhos ali. O som de the, e um I no final. E o símbolo do acento dizendo que é smoothie e não smoothie, né? Então, smoothie, smoothie. Então, é isso, gente. Eu sei que é um assunto denso, um assunto que talvez seja cansativo, mas eu adoro falar sobre isso, vocês perceberam. Eu ia fazer só um vídeo, gente, só um vídeo. Eu acabei fazendo 2 vídeos enormes sobre o assunto, porque eu tenho paixão por esse assunto. Eu dou cursos presenciais para professores sobre esse assunto e a gente fica conversando sobre isso durante horas. Então, se você tiver interesse, fica de olho no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu tô sempre anunciando novas turmas. Tô pensando em fazer um curso desses online, porque eu sei que muita gente quer saber mais sobre isso. Tem muito mais coisa para falar sobre, gente, muito mais coisas. Mas eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais esse mistério dos símbolos fonéticos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar os seus colegas ou alguém que você conheça que tá estudando inglês, que tem curiosidade sobre o assunto, por favor, compartilhe, leve esse vídeo para mais pessoas. Eu te agradeço muito. So, thanks for watching. See you next video. Bye!